Então, 24, né, volume 24, da Serva de Deus, Luísa Picarreta, o Livro do Céu, que é o volume 24, trecho 10, 29 de abril de 1928. As virtudes são sementes, plantas, flores e frutos, a divina vontade é vida. As maravilhas do amo-te, o amor nunca se cansa. Quem vive no querer divino não pode ir ao purgatório. Todo o universo se rebelaria. Então vamos lá, gente, é forte, hein? Não pode ir para o purgatório. Minha pobre mente está sempre em poder do Fiat Supremo. Me parece que não sei pensar em outra coisa, nem quero me ocupar de nada mais. Sinto uma corrente em mim, né? A Luísa está escrevendo isso, né? Então, Luísa Picarreta, serva de Deus, que recebe mensagens, né, de Jesus, é quem está escrevendo esses escritos, que são 36 volumes, chamado Livro do Céu, os 36, o compêndio dos 36 volumes. Então, para quem está começando a entender agora, aos poucos a gente vai explicando. Fala sobre a divina vontade, que é um plano divino que Deus estipulou para a humanidade, que foi destruído esse plano, não foi destruído, mas foi, vamos dizer assim, atrasado pelo pecado, né, de Adão. E aí, a partir do pecado original, se atrasou aí, né, o reinado da divina vontade no planeta Terra de novo. Esse reinado da divina vontade só pode acontecer plenamente, né? A divina vontade que rege o universo. Mas só pode acontecer plenamente quando o homem, né, voltar à ordem da criação, como Deus o desejou desde o projeto original. Jesus e Maria viveram, né, essa realidade. Eles foram o segundo Adão e a segunda Eva, o novo Adão e a nova Eva, que restituíram, né, os direitos à humanidade, de poderem, né, de nós podermos receber essa graça novamente, de podermos ter uma nova oportunidade. Então, através de Jesus e Maria, né, da redenção, a gente tem essa graça de abrir novamente o caminho para nós, né, de termos novamente Jesus trazendo de volta para a Terra o dom que Adão perdeu, chama dom da divina vontade. Então, a gente está lendo, já avançado, esses escritos na nossa Escola da Divina Vontade, no canal Fiat Voluntas Tua Brasil, que é o nosso canal aqui, mas que eu também estou fazendo outros canais do YouTube para, né, para fazer pequenos vídeos menores, e estou gravando aqui vídeos menores enquanto estou fazendo essa aula. Por isso que eu vou começar a explicar um pouquinho mais para algumas pessoas que não conhecem o conteúdo, alguma coisa sobre a Luísa e a origem, né, desses escritos. Então, a gente está aqui. A Luísa, ela está escrevendo, é como se fosse um diário dela, né? Aí tem a data desse dia em que houve uma comunicação entre ela e Jesus, que é 29 de abril de 1928. E ela diz: minha pobre mente está sempre em poder do Fiat Supremo. Me parece que não sei pensar em outra coisa além do Fiat Supremo. O que é o Fiat Supremo? É o projeto original de Deus, é o sim de Deus em direção a criar o ser humano, a criar a terra e o ser humano, né? Criar tudo que existe. Então, ela fica pensando nessa realidade de Deus que criou tudo o que existe. Nem quero me ocupar de nada mais. Sinto uma corrente em mim que ora me detém em um ponto e ora em outro desse querer divino, mas sempre nele vou terminar, sem jamais tomar toda a sua luz interminável, né? Luz porque são luz que vem, né, desse conhecimento. Luz significa conhecimento, matéria de conhecimento proveniente do querer de Deus, dessa informação em que Deus passa para o ser humano um conhecimento. E aí vem desse querer divino luzes intermináveis que nunca acabam, de um amor infinito que Deus tem para com o homem e um projeto infinito de amor eterno que nós iremos, né, poder gozar em Deus para toda a eternidade no céu. E aí ele quer trazer esse projeto para a Terra conforme ele originou esse projeto no começo. Lá em Adão e Eva, eles pecaram, aí ele retirou esse dom, né? Porque eles não tinham mais merecimento e trouxe para a gente agora, nesse período, através da serva de Deus, Luísa Picarreta, que ele esperou aí o homem amadurecer durante o período da redenção, a entender todo esse
essa realidade da redenção, pelo menos uma base, para poder, nesse período de fim dos tempos, ele trazer esse conhecimento através da serva de Deus, Luísa Picarreta, e trazer o momento ali. A igreja entende isso plenamente, os nossos padres da igreja, magistério da igreja, tradição da igreja, entende isso perfeitamente. Tem um padre que ele chama José Pianuzzi, ele é doutor de teologia, ele recebeu do Vaticano, né, um aval do documento que ele fez sobre uma tese de doutorado dele, sobre a serva de Deus Luísa Picarreta e sobre tudo que ela escreveu, as revelações que foram feitas para ela. Então ele, né, sendo doutor da teologia, ele encaixa tudo. Ele tem vários escritos. Eu gostaria muito de ter o documento da tese dele. Eu ainda vou adquirir em nome de Jesus, né? Mesmo em outra língua, eu vou tentar traduzir. Mas em nome de Jesus, eu vou comprar esse livro, porque não tem de graça, tem que comprar. E eu não sei comprar as coisas em dólares, eu tenho um pouco de receio de mexer com isso. Aí eu não comprei ainda, mas um dia ainda Deus vai me dar coragem, eu vou dar um jeito de comprar, para a gente poder ter o conteúdo que ele produziu, para a gente poder trazer para o Brasil. Então, esse José Pianuzzi, tem as aulas dele aqui no nosso canal, eu coloquei ontem algumas aulas dele, que ele começou a ensinar o volume 1, ele está traduzindo, né, o volume 1 e colocando né, as anotações dele no volume 1 lá para o pessoal que está estudando com ele, né. Eu estou na lista de alunos desse padre, mas tudo é inglês, né? Ele não fala outra língua. Então a gente vai tentando aí se comunicar e devagar a gente chega lá, né? Então aí tem tudo a ver com o conteúdo na igreja, porque na igreja existe realmente o entendimento de que há 6, 7 mil anos, né? No sétimo dia, Deus ele descansa. Aí o próprio José Pianuzzi diz que significa 7 7 mil anos. Que o dia 7 em que Deus descansa, ele tem o interesse de descansar no homem, né? É onde ele descansa, porque ele criou o homem para viver dentro de cada um de nós. E aí o homem vai dar essa vez a Deus, vai dar essa permissão novamente a Deus, para que Deus possa reinar. Vai dar esse lugar a Deus. Ah, mas como que pode? Deus, ele tem que passar, né? Ele poderia passar por cima de nós, ele não quer. Entendeu? O plano dele é que nós nos adequemos a ele, por livre e espontânea vontade. Esse é o plano. Então, destruir o ser humano é loucura de Deus. Seria uma loucura ele fazer isso. Como que ele planeja uma coisa? Ele não é perfeito? Então, como que ele planeja uma coisa? Ele cria um ser perfeito à sua imagem e semelhança. Ele cria uma criatura maravilhosa para ele habitar nessa criatura. E você acha que ele fez o serviço mal feito? Só porque o ser humano é pecador? Não, ele não fez o serviço mal feito. Ele sabe muito bem o que ele fez. Ele pode nos curar, né, desse pecado original. Mas só que ele não gosta de fazer isso de uma forma violenta. Ele gosta de que seja através, né, da nossa própria vontade mesmo, né? Nossa liberdade. Ele quer usar da nossa capacidade que ele colocou e depositou em nós. Claramente, ele depositou em nós uma capacidade de voltarmos a ele. E agora já deu tempo. Ele deixou um tempo na Terra para que nós possamos entender que a gente já está na hora de repensar um pouquinho, né? Está na hora da gente rever tudo. É possível. A gente já falou muitas vezes aqui na escola da Divina Vontade sobre isso. Não é impossível a gente, com as nossas faculdades que Deus nos colocou, memória, inteligência e vontade, é possível, né? É possível que o ser humano volte à ordem da criação. E esse livro, os 36 volumes dados à serva de Deus Luísa Picarreta, foram ditados por Jesus exclusivamente para nos ocupar de estudá-lo e entender o projeto divino e ficarmos com ele, aceitarmos viver nesse projeto. É muito possível, sim. Então, eu já me sinto nesse projeto tranquilamente. Posso dizer para você com clareza que eu já me sinto parte, né, dessa vida nova que Deus trouxe para as pessoas, porém, ainda são poucos que se interessam, porque o mundo tem muitos atrativos, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia o mundo está cheio de atrativos. E aí Deus também permitiu esses atrativos no mundo, justamente para poder ele ter de verdade o homem renunciando tudo que o mundo tem para ficar com ele. Então, Deus, ele quer amor, e ele quer que o homem realmente renuncie uma vida sem Deus, a vida sem Deus. E mesmo que você ganhe o mundo inteiro, né? Mas você vir a perder a sua alma, não vale a pena.
Então, é o que Jesus diz, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Então, não adianta nada. Então, essa é a proposta que Deus ele tem para nós, para que a gente possa avaliar, né? E tranquilamente, sem pressa, né? Também não demorar muito, né? O que o mundo tem a oferecer e o que ele tem a oferecer. E aí a gente decide. Eu prefiro Deus, nem penso duas vezes, né? Não vale a pena. Eu já vivi longe de Deus, pelo menos não totalmente, porque eu sempre tive conexão com Deus, mas eu vivi no pecado. E o pouco que eu experimentei do pecado, eu não faço questão nenhuma de voltar atrás. Nenhuma, não me ajuda em nada aquilo lá. O pecado só traz tragédia, só traz miséria, só traz dor, só traz culpa, um sentimento horrível de insegurança, de que você não sabe se Deus te ama, se você vai ser salvo, se não vai ser. É horrível, uma coisa que eu não faço questão nem um pouco de continuar vivendo assim, né? Então, a gente vai, pouco a pouco, aí trazendo essa realidade. Lendo aqui, vamos lá. Minha pobre mente está sempre em poder do Fiat Supremo. Me parece que não sei pensar em outra coisa e nem quero me ocupar de nada mais, tá vendo? Sinto uma corrente em mim que ora me detém em um ponto e ora em outro do querer divino, mas sempre nele vou terminar, sem jamais tomar toda a sua luz interminável, pois sou incapaz de fazê-lo. E meu amado Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, me dando uma surpresa: minha filha, quando a alma pratica uma virtude, o primeiro ato que faz forma o germe, né, uma semente. E conforme faz o segundo ato, o terceiro, assim todos os demais, cultiva essa semente, rega essa semente e faz que se transforme essa semente em uma planta. E aí em frutos. E se pratica uma só vez ou somente algumas vezes, a semente não é regada e nem cultivada, então morre a semente e a alma fica sem a planta e sem o fruto. Porque jamais um ato só forma uma virtude, mas sim a formam os atos repetidos. Então precisa ser vários atos. Acontece como com a terra, que não basta apenas lançar a semente no seu seio, mas sim cultivar, convém cultivá-la, regá-la, frequentemente se quer a planta e depois os frutos daquela semente. De outra maneira, a terra se faz dura sobre a semente e a sepulta sem dar-lhe a vida. Agora, quem quiser a virtude da paciência, da obediência ou alguma outra virtude, deve lançar a primeira semente e depois com outros atos regar e cultivar. E assim formará tantas belas e diversas plantas em sua alma, e em troca minha vontade não é uma semente como as virtudes. Então a vontade divina não é a mesma coisa que virtudes, mas sim a vida. E à medida que a alma começa a resignar-se, a olhá-la em tudo e a viver nela, assim vem formada nela a pequena vida divina. E conforme vai adentrando na prática de viver em minha vontade, em meu querer, assim cresce e vai se engrandecendo esta vida divina, até encher a alma de toda esta vida, de modo que não fica dela mais que só o véu que a cobre e a esconde dentro de si. E assim como com as virtudes, assim com minha vontade, se a criatura não dá o alimento contínuo de seus atos nela à pequena vida divina, esta não cresce e não a enche toda. Acontece como a uma criança recém-nascida que se não se alimenta, morre ao nascer. Porque minha vontade, sendo a vida, tem mais necessidade que as virtudes, que são imagens das plantas, do contínuo alimento para crescer e formar-se vida inteira, do que é capaz uma criatura. Eis a necessidade que você viva sempre na divina vontade, para tomar seu alimento requintado do meu mesmo querer, para alimentar sua vida divina em você. Veja então que grande diferença há entre as virtudes e minha vontade. As primeiras são plantas, flores e frutos que embelezam a terra e dão prazer às criaturas. Em troca, o meu fiat é céu, sol, ar, calor, batimento, coisas todas que formam vida e vida divina na criatura. Por isso, ame esta vida e dá-lhe alimento contínuo, a fim de que te encha toda e nada fique de ti.